Hoje eu quero falar a respeito do advogado criminalista. Muitas pessoas questionam se o advogado que defende indivíduos que estão sendo acusados ou investigados por crimes, se eles têm algum sentimento, alguma consideração às vítimas, à sociedade como um todo, por estar defendendo aquele indivíduo, que na percepção dessas pessoas é um sujeito indigno de direitos e de qualquer defesa. Vejam bem, mesmo o indivíduo que comete o crime mais hediondo precisa ter uma defesa. Se as pessoas querem que a pena seja efetiva, se as pessoas querem que a pessoa pague por aquilo que ela cometeu, essas pessoas devem ter o compromisso com a legalidade, com o devido processo legal, porque se não houver legalidade nem devido processo legal, a probabilidade do processo ser anulado lá na frente é muito grande, e aí vai ficar aquele sentimento de impunidade, de que a lei não funciona, de que o crime compensa e etc. Então, se as pessoas querem que os indivíduos sejam condenados e paguem suas penas, essas pessoas devem querer, por outro lado, que haja um respeito ao devido processo legal para que o processo tenha lisura. Outro ponto é que esse tipo de provocação geralmente parte de pessoas que enxergam o crime apenas sob uma perspectiva de crimes de sangue. São homicídios, feminicídios, tortura, latrocínio, que são realmente crimes bárbaros, mas não só disso vive o Código Penal. O Código Penal trata de injúria, trata de estelionato, trata de furto, trata de fraudes, trata de uma série de outros crimes que compõem a maioria dos delitos no Código Penal, e que são delitos que, apesar de, na maioria deles, ter uma vítima identificada, não são cometidos com violência, não são cometidos com grave ameaça, mas são condutas criminalizadas pela legislação, que estão em desacordo com o que a sociedade espera como conduta correta das pessoas e que por isso tem uma sanção. Então, pensar que o advogado criminalista é o advogado que defende só o bandido, o assaltante, etc. e tal, desconsiderando que há uma série de outros crimes que também demandam provas, que também demandam um devido processo legal e que demandam uma apuração daquela conduta, é um argumento, eu diria, assim, é uma posição bem superficial, tá? E que desconsidera, por exemplo, a possibilidade da pessoa que profere esse tipo de provocação estar cometendo um crime de pirataria, está cometendo um crime de falsidade ideológica, está cometendo uma série de outros crimes, receptação, né? Então é bom ter uma visão um pouco mais ampla antes de fazer esse tipo de provocação. Mas a respeito desses crimes de sangue, vamos lá. O advogado ele tem que ter a sensibilidade e a capacidade de perceber se o processo tem provas concretas, cabais, etc. Se está ali consolidado o que o sujeito fez, e não ficar inventando aventura, né? E nem ficar prometendo o paraíso sabendo que o processo não vai caminhar bem. O advogado tem essa capacidade e essa possibilidade de perceber as coisas como elas são, de modo que não vai postular coisas indevidas. Por exemplo, a absolvição, quando o réu é confesso, tem provas, etc. e tal. Mas ele vai ter que pleitear por uma pena justa, por uma sanção adequada, tanto ao caso, às nuances do caso, quanto ao aspecto do próprio indivíduo, quanto às suas questões pessoais, condições pessoais favoráveis e etc. E pleitear-lhe por uma pena justa, considerando apenas o fato. Então esse é o papel do advogado. Esse é o papel do advogado. É claro que o advogado não é um sujeito, não é um autômato. O advogado tem sentimentos. O advogado ele tem que ter essa sensibilidade com a vítima, com a família da vítima. Mas ele está de um lado. Enquanto que do outro lado, a acusação também tem um lado definido. De modo que é muito duro quando o advogado está por alguém que é inocente ou cuja conduta não está devidamente comprovada e vê o outro lado, a acusação, que está comprometido em colocá-lo na cadeia a qualquer custo, a qualquer preço, pleiteando pena máxima, pleiteando regime fechado. Aí a parte fica até, nossa, mas estão me tratando como se eu fosse um chefe de organização criminosa. E o advogado tem que falar, calma, é padrão,
né? Eles estão de um lado. Então o advogado não tem muito tempo de ficar de mimimi. Ele tem um lado, o lado do cliente que o contratou e que ele vai ter que postular o melhor para aquele cliente, a proteção dos direitos daquele cliente. Assim como o Ministério Público acredita, ele está acreditando que ele está fazendo aquilo pela sociedade. Então, exigir do advogado que tenha esse apego, esse moralismo exacerbado, ao meu ver, não passa de um constrangimento social para impedir a defesa, para constranger a defesa, o direito de defesa, e colocar no advogado a pecha de defensor de bandido, e etc. E tal. De modo que o advogado tem que ter um mindset, uma capacidade mental, um padrão de pensamento, uma personalidade muito forte e resistir a isso, deixa falar, né? E cumprir a sua função ali, o seu trabalho com independência e técnica. Então, isso é ser advogado criminalista, na minha humilde opinião. Fiquem com Deus, até a próxima.